Senhor, amém, queridos. Que bom poder estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu queria abrir a palavra de Deus com você no livro de João 10, 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. É um texto bem conhecido, né? A maior parte do povo de Deus aí, né, que lê a Bíblia, sabe esse versículo de cor, né? Vamos ler todo mundo junto? Bota aí na telinha pra gente o versículo, João 10, 10. Aí a gente lê todo mundo junto. Vamos todo mundo junto ler? O ladrão... Amém? Vocês estão lendo ou tá? Tá todo mundo dormindo aí, por acaso? Não, né? Acorda, gente. Vamos lá. O ladrão vem apenas para roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Essa tradução aí não é a mesma que eu li, não. Essa não é a conhecida, né? Então eu vou ler aqui na minha. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância. Eu estava essa semana orando ao Senhor, né, pedindo a Deus uma palavra. E Deus colocou essa palavra no meu coração e foram aparecendo várias situações em que Deus foi assim... Eu ia ouvir uma mensagem, aí o pregador citava o versículo. Eu ia para outra, assistir uma outra coisa, o versículo de novo na frente. Eu falei, Deus, está mais do que confirmado que o Senhor está querendo falar. Que aquela coisa, né? Você vai para um lugar, fala o versículo, vai para o mesmo versículo. Eu falei assim, Jesus. Pois é, irmãos. O que eu tenho para falar para você não é uma novidade, mas a gente sabe que tem coisas que Deus tem que falar conosco e nos lembrar, né? Nos lembrar. E uma das coisas que Deus quer lembrar hoje para a gente é que nós temos um inimigo. É triste, né, ter que falar isso, né? Ninguém gosta de ouvir essa palavra, inimigo, né? Você já teve algum inimigo? Já teve alguém que quis o teu mal, que te fez mal e se levantou contra você? Né? Não é uma coisa boa, né? Meu próprio irmão, ele era muito amigo. Quando eu me converti, ele disse, agora eu não quero mais saber, se afastou da minha vida. Pois é, mas não como inimigo, né? Ele se afastou, mas não se tornou seu inimigo. Mas inimigo é aquele que quer o mal, né? Inimigo é alguém que busca fazer o mal para você, né? Busca fazer o mal para você. Então, a palavra de Deus, ela é clara, né? Jesus, ele alertou os discípulos, né? Falando aqui, ele conta, né? Tem até alguns teólogos que tentam falar desse versículo, que, não, esse versículo aqui está falando do ladrão, né, que é o ladrão que rouba as ovelhas e tudo, mas se você ler o contexto, Jesus está falando aqui sobre o bom pastor, está falando que ele é o pastor, ele é a porta, né, e então ele está usando uma linguagem figurada, né, para trazer uma verdade espiritual, né. Ele está falando ali que ele é o pastor, que ele é a porta. Jesus não é uma porta de madeira, né? Ele está falando que ele é a porta porque ele é o caminho para se chegar a Deus Pai. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então ele chega no momento que ele fala que ele é a porta, ele fala que ele é o pastor, bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. E aí ele vai falar que o ladrão vem. O ladrão vem somente para roubar, e não somente para roubar, matar e destruir. São três coisas bem ruins, né?
Roubar é uma coisa ruim. Matar nem se fala. Destruir também não é uma coisa boa. Ele está dizendo aqui isso, né, é uma figura da obra que Satanás faz na vida do ser humano. Satanás, quando ele foi expulso do céu, Satanás não saiu do céu por livre e espontânea vontade, gente. Já falei isso aqui para você, né? Ele não falou assim, olha, agora eu quero ser Deus, eu vou sair daqui do céu e vou ser o Deus daquele mundo. Não. A Bíblia diz que ele foi expulso. Satanás foi expulso. E ele continua precisando que o povo de Deus haja da mesma forma, expulse. Jesus, ele quando deu lá, né, a grande comissão para os seus discípulos, ele falou, curai os enfermos e expulsai os demônios. Com demônio não tem conversa. A gente manda embora, a gente expulsa. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. E essa autoridade foi dada aos filhos de Deus. Só tem autoridade para expulsar demônio quem tem Jesus no coração, quem tem a presença do Espírito Santo em sua vida. Esse que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro tem a autoridade de Deus para expulsar demônio. A gente não pode ignorar, né, os seus ardis. A gente não pode ignorar a presença dele. O nosso inimigo, diz a Bíblia, é espírito, né? O diabo é um espírito. O diabo é um espírito. O nosso inimigo, ele é invisível. Ele é invisível. E algo que a gente precisa entender é que o diabo, por ser espírito, e porque aqui na terra, né? Aqui na terra, Deus deu autoridade, né? Deus deu a terra aos homens, né? Está escrito isso. Deus deu a terra aos homens. E na terra, para atuar na terra, para viver na terra, precisa de um corpo. A gente precisa de um corpo. O diabo precisa de um corpo para ele agir na terra. Ele precisa. Ele usa pessoas. É claro, a gente sabe que o inimigo, ele sugestiona na mente, mas o que mais o diabo faz é usar pessoas. Usar pessoas. E a gente precisa discernir isso. Às vezes a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue. O que quer dizer isso? Não são contra pessoas, mas a nossa luta é contra quem? Principados, potestades, dominadores dos ares, né? A nossa luta são contra esses espíritos, esses demônios que estão atuando na terra. Essa é a nossa luta. E a gente não pode esquecer disso, gente. A gente não pode esquecer que nós temos um adversário que nos odeia. E que o desejo dele é matar, roubar e destruir. Roubar a sua alegria, roubar a sua paz, roubar a sua saúde, acabar, destruir com as suas finanças, destruir com a sua família. Ele veio para destruir, para matar, para roubar. Jesus, ele falou, ele alertou várias vezes os seus discípulos com relação a isso. Ele falava para as multidões a respeito de Satanás. Ele é homicida desde o início, Jesus falou. Nele não há verdade, Jesus falou. Quando Pedro foi sugestionado pelo diabo, Jesus falou para Pedro, quer dizer, o diabo pode usar um crente? Pode. Opa! Que isso, irmã? Está na Bíblia. Pedro não era crente? Pedro não era discípulo de Jesus? Mas, no entanto, o diabo sugestionou na mente dele, ele abriu a boca lá, não, Senhor, isso não vai acontecer contigo, né? O Senhor morrer, nada disso. Arreda de mim, Satanás. Porque para mim és pedra de tropeço. Então, o diabo, ele é pedra de tropeço. Jesus falou. Jesus também falou que o diabo é o pai da mentira. Então, toda mentira
toda mentira. Você está entendendo? Toda mentira tem uma origem. E a origem da mentira vem de quê? Do pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. Jesus falou isso. Jesus falou que Satanás é o pai da mentira. Então, toda mentira tem origem no diabo. Está começando a ficar estreito. Né? Está começando a ficar estreito. E fica estreito quando a gente vê que um crente desavisado, sem discernimento, distraído, que não está alinhado com a palavra, que não tem vida com Deus, é um prato cheio para ser usado pelo diabo. Então não se espante se muitas vezes você, né, sofre os ataques, às vezes dentro do meio da igreja. Às vezes você pode ser atacado pelo diabo dentro da sua própria casa. O diabo pode usar seu esposo, pode usar sua esposa, sugestionar, pode usar seus filhos, pode usar até seu cachorro. Para ele não tem, ele pode usar o que ele quiser, o que ele puder fazer para tirar a paz, ele faz. Então ele atua na mente. A mente é o campo de batalha. Vem pensamentos e é muito sutil, gente. Eu quero trazer esse alerta para você, é muito sutil. Você, para perceber, você tem que estar ligado com Deus, senão você não percebe. E você cai na cilada do diabo. Cai na cilada do diabo. Na armadilha, na emboscada. Porque ele é desonesto. Ele não avisa quando ele está chegando, não. Ele pega de surpresa. Ele vai de uma forma assim camuflada para você não perceber que é ele que está por trás. Mas o crente, o espiritual, Paulo vai dizer, discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. O espiritual discerne. Semana passada, eu estava numa batalha muito grande. Passei por uns problemas e Deus me acordou de madrugada para orar. E eu fui para a sala e dobrei meu joelho e fui orar ao Senhor. E eu estou ali orando. E sabe quando você está orando e você sente uma oposição? Não sei se você já passou por isso. Quando você está orando e você está sentindo que tem alguma coisa e de repente, gente... De repente eu estava... Porque eu tenho mania de quando eu vou orar na sala, eu não acendo luz. Eu fico no escuro, até para não chamar a atenção da minha família, né? Porque o pessoal está dormindo, aí vê a claridade da sala acesa, então eu fico no escuro mesmo. Aí eu estou lá orando, batalhando, de repente eu comecei a ouvir passos na minha direção e não tinha ninguém na sala. E eu comecei a sentir uma presença maligna tão terrível do pelo do braço ficar em pé. E eu falei, tá. E aí eu comecei a expulsar. Eu nem sei, olha, lá em casa eu só oro falando alto. Eu não sou aquela muito de ficar falando com Deus em pensamento, não. Eu falo alto mesmo, o diabo saber, e o Senhor está ouvindo, e é para botar ele para correr mesmo. E eu comecei a repreender, eu acho que até meu cabelo da cabeça deve ter ficado em pé, gente, porque foi um negócio tão estranho, foi uma batalha. Mas glória a Deus, porque a palavra do Senhor lá em Lucas 10:19 diz, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda obra do inimigo e mal nenhum vos causará dano. Temos autoridade, você tem que saber quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo? Eu sou filha. Quem é você? Eu sou filha de Deus. Filha de Deus. Co-herdeira com Cristo de todas as bênçãos celestiais. A Bíblia diz, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não vou ser atingida. Porque aos seus anjos o Senhor dá
ordem ao meu respeito. Senhor, envia o teu anjo aqui agora. Em nome de Jesus, sai, arreda. Aquilo foi assim, foi embora. O diabo, ele tenta nos intimidar. O diabo vem, ele para roubar a nossa paz, a nossa alegria. E olha, irmãos, depois daquela oração, daquela batalha espiritual, eu comecei a sentir uma presença de Deus na minha vida. E eu tenho assim, as minhas devocionais, parece que está até diferente. Eu estou sentindo uma visitação de Deus. Eu estou aproveitando esse fim de semana que a Priscila está no retiro. E aí eu estou entrando no quarto dela, né? Estou entrando lá no quarto dela e falei assim, opa, tem um quarto de oração esse fim de semana. Tem um quarto de oração esse fim de semana. Quarto de guerra. Ô, glória. Aí entrei lá no quarto dela, fechei a porta e agora, Jesus. E aí eu comecei, Deus me levou a adorar, agradecer. Hoje eu estava falando aqui, compartilhando com a igreja de manhã, agradecer a Deus. E o diabo fica furioso, né? Está sendo uma batalha, seta voando de dia, de noite, irmãos. Rapaz, a gente levanta a cabeça assim, vem uma onda. Opa, levanta, vem outra. Né? Tentando derrubar, mas sai da frente, diabo, que eu estou passando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora o Daniel, acho que Daniel é o meu companheiro do dia inteiro em casa, né? Quando a gente almoça junto, porque o Daniel trabalha em casa, né? Então, de vez em quando ele e a minha mãe ficam ouvindo lá. Tá repreendido em nome de Jesus. Né, Daniel? Qualquer coisinha eu tô lá. Tá repreendido em nome de Jesus. Tá vencido em nome de Jesus. Achem o que quiserem achar. Falem o que quiser falar. Tá repreendido em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda seta, toda escassez. Tá repreendido em nome de Jesus. Sai, arreda, diabo. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas o texto não para por aí, né? O texto não para por aí. O texto diz aqui, ó. Mas eu vim. Aleluia. Aleluia. O Senhor veio para nos dar vida. E vida em abundância. Não é qualquer vida. Aleluia. Não é qualquer vida. É vida em abundância. Em abundância. E nós temos que viver isso, nós temos que proclamar isso. Irmãos, eu estou pregando isso e o diabo fala, você está falando de vida em abundância, mas o que você está vivendo nessa semana? Está sendo uma semana de dor, está sendo uma semana de prova, está sendo uma semana difícil, mas o Senhor veio para me dar vida e eu vou continuar confessando, declarando, tomando posse. Aleluia! Ele veio para me dar vida e vida em abundância. Amém. Ou eu tomo posse dessa palavra, ou eu vou viver escrava do diabo. Amém. Ou eu vou viver sempre com uma vida destruída. Amados, os apóstolos no passado não tiveram uma vida fácil. Não tiveram, não. A vida deles foi difícil. Prisão, perseguição, teve enfermidade. Paulo vai dizer que, com conta de alguns companheiros dele, né, como, acho que foi Epafrodito, né, que teve doente. Timóteo, ele aconselhou lá Timóteo cuidar do estômago dele. Teve problemas. Às vezes a gente passa por problema e fica lá se resmungando como que, eu sou crente. Eu sou crente, eu não devia estar passando por isso. Cara, porque você é crente, você está de passar por isso. No mundo tereis aflições. E com crente o negócio fica estreito mesmo. Com a gente fica estreito. Você está pensando que o diabo vai ficar perdendo tempo com quem já está no caminho dele? É contigo que ele vai querer investir em você mesmo. Ele vai tentar nos parar, ele vai tentar desviar a gente da rota. E você precisa estar esperto, você precisa abrir o teu olho. Como é que está a tua vida, hein?
Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua vida de comunhão com Deus? Como é que está teu relacionamento com Deus? Você está percebendo as coisas que estão acontecendo? O que você está fazendo diante das circunstâncias difíceis que você está vivendo? Seja no seu trabalho, seja com seus vizinhos, seja com a sua saúde, seja nas suas finanças, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Qual está sendo a sua atitude diante das adversidades? Eu te pergunto. O Senhor está te perguntando hoje. O que você está fazendo? Neemias, quando eles ficaram diante das ameaças dos inimigos, né? Recapitulando aqui, mas como você conhece a Bíblia, né? Eu imagino que você sabe bem quem foi Neemias e em que momento da história Neemias atuou, certo? Neemias voltou, né? Junto com uma leva lá do cativeiro da Babilônia. Aterrissou? Pegou? Pegou a visão? Isso aí. E tinha chegado, Jerusalém estava toda destruída, os muros destruídos. E aí ele chegou com um grupo. Não vou contar a história toda aqui, se você quiser saber mais, vai lá para o livro de Neemias na sua casa, lê essa semana que aí você vai lembrar, né? Então, voltando aqui, ele chegou lá e estavam os muros todos destruídos. E os inimigos que estavam à volta, quando viram que ele chegou com o intuito de reconstruir os muros da cidade, começaram a fazer ameaças. E aí, naquelas ameaças, Neemias, ele tomou uma atitude. Ele falou com os companheiros dele, vamos dormir com a arma do lado, hein? É assim. É assim, dormir com a arma do lado. A gente já dorme assim. Qualquer barulho, né? Você já viu os policiais quando ele passa no camburão? A arma tá como? Como é que fica a arma? A arma já fica para fora, fica na janela já. Se aparecer qualquer movimento suspeito, eu até estava vendo um vídeo com o Daniel esses dias. A gente estava vendo lá um cara dando umas instruções, né? Para quando tiver blitz, né? Era blitz, né, Daniel? Quando tiver uma blitz assim, né? O que você não deve fazer, né? Não ter movimentos bruscos, né? Não querer abrir o porta-luva para pegar alguma coisa, porque qualquer movimento brusco, qualquer movimento que você faça, o policial que está fora, ele não sabe, é a vida dele que está em jogo. Então, numa dessa aí que você tem um movimento, alguma atitude assim, ele mete bala mesmo. Quanta gente já morreu por causa disso? Vamos tentar ajudar. Não ajudar. Espera ele dar instrução. Acende a luz, abaixa o farol, abaixa o vidro do carro, deixa ele dar instrução. Não queira você fazer as coisas, porque às vezes você tem aquele ímpeto de querer fazer as coisas e aí numa dessas se lasca, né? Então, o policial, ele está alerta, ele está atento. Por quê? Porque a qualquer momento pode aparecer um bandido e querer se vingar. E nós não podemos ser diferentes. Nós temos que estar alerta, temos que estar atentos. O diabo, a Bíblia diz que ele anda ao redor, glória a Deus, está o anjo do Senhor. Glória a Jesus, né? Ao redor está o anjo do Senhor. Ao derredor, o inimigo, gente. Calma, deixa eu terminar a frase primeiro, né? Oxi. Né? Então, ao derredor está o inimigo, mas ao redor está o anjo do Senhor. Nós temos proteção de Deus. Temos a proteção de Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A gente só tem coisa favorável para nós. Né? O anjo acampa-se ao redor dos que o temem, o Senhor nos deu autoridade, mas mesmo assim, ainda tem gente sendo capacho do diabo. Ainda tem crente apanhando do diabo.
levando rasteira. Por quê? Porque não tem discernimento. Não tem, conteúdo. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia também fala com relação ao inimigo que a gente deve resistir. Está lá em 1 Pedro. Vamos lá primeiro, deixa eu ver se aqui se é 1 Pedro mesmo. Vamos lá primeiro, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge. Como leão. Ele não é o leão. O leão é o Senhor. O leão da tribo de Judá é o Senhor Jesus. Mas ele quer imitar tudo, né? Tudo ele quer imitar. Então a Bíblia diz que ele anda como um leão, em derredor. Eu estava vendo, de vez em quando, eu gosto muito de vídeo de bicho, né? Então, de vez em quando, a gente assiste, eu assisto lá em casa uns assim de selva, e a gente vê, né? O leão é um bicho assim astuto, né? Ele vai rodeando, ele vai observando. O felino tem aquela coisa, né? Ele vai assim, ele vai espreitando a presa. Ele não ataca assim logo de primeira, não. Ele vai observando de longe. De longe, ele vai observando e vai se preparando, vai se aproximando aos poucos. Você já viu? Alguém já viu aqui quando o leão, quando o tigre, eles vão atacar? O gato tem aquela coisa, né? O felino tem aquela coisa assim, né? Ele agacha assim, ó, e ele vai na espreita. Ele não vai assim de uma vez, não. Ele só vai rápido depois que ele está bem próximo e que a presa está bem distraída. A presa está distraída, está lá o gamo, lá o bichinho lá distraído comendo alguma coisa. Ele não está nem percebendo, mas ele está lá assim, devagarzinho. Você vê, é uma característica do felino. Ele vai assim devagarzinho, ele vai se arrastando. Quando você vê, nhaco. Não, bote quem dá é a cobra. Cobra que dá bote. Aí o leão vai lá e nhaco. De uma só mordida, acabou, quebra. Os dentes, a dentada dele quebra os ossos todinho da presa. Satanás é assim, é astuto. Astuto. A Bíblia diz, né? Vigiai e orai. A Bíblia diz que a gente tem que vigiar. Vigiar e orar. A oração é uma arma poderosa que o Senhor nos deu. E a vantagem da oração é que você não precisa estar no templo para orar. Né? Você não precisa, você não ora só quando você vem na igreja. Eu espero que não. Né? Você não lê a Bíblia só quando você vem no culto. Eu espero que não. Porque se você só lê a Bíblia quando você vai na igreja, se você ora só quando você vem na igreja, sinto em dizer que você está correndo perigo. Se é que o diabo já não te enlaçou e você nem está enxergando isso. Aí ele diz no texto, o adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aí ele termina o versículo falando o quê? Resistir-lhe firmes. É só você ficar firme, assim? Peraí, já vai me atacar, eu só firmar o pé aqui bem na frente, outro aqui atrás, pode vir, que eu estou preparado. É assim? É resistir-lhe firme o quê? Na fé. Na fé. Ah, porque sem fé, minha querida, sem fé você não avança, sem fé você não chega lá, sem fé você não agrada a Deus. Firmes na fé, firmes na fé,
firmes na sua confiança inabalável no Senhor. A Bíblia fala, se eu passar pelo fogo, ele não vai me queimar. Se eu passar pelo rio, ele não vai me afogar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Né? Deitar-me faz em vestes parto, guia mansamente as águas, refrigera a minha... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo. A palavra tem que estar na boca, na mente, no coração. Porque se não tiver, você não tem como vencer essa batalha. Jesus ensinou a batalhar? Ensinou. Ele citou a palavra. Quando ele foi tentado, está escrito. Está escrito. Será que quando o inimigo se levantar contra a sua vida, você vai estar com a Bíblia na ponta da língua aqui, ó, para citar para ele? Você está sabendo manejar bem essa palavra da verdade? Você sabe pelo menos um versículo para a batalha espiritual? Umzinho. A minha mãe disse que ela gosta muito, quando o negócio está estreito, ela disse que ela gosta de orar o Salmo 91. Né? Eu me lembro que quando eu ia visitar minha mãe na casa deles, lá ela e meu pai, eles todo dia, quando dava meia-noite, eu estava lá no outro quarto com o pastor Hudson, eu ouvia ela e o meu pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa todo dia. Todo dia. Acabou decorando, né? Porque todo dia ali. Todo dia. A palavra. Eu estava ouvindo um pregador que ele estava falando. Falei assim, leia a palavra. Mesmo se você não entender, leia assim mesmo. Eu boto a palavra até para dormir. Eu falei assim, mas você dormindo, você não está prestando atenção. Mas o meu espírito não dorme. Aí eu, opa, essa eu aprendi agora. É verdade. Meu espírito, a alma, o corpo está dormindo, mas o espírito não dorme. Vou botar a Bíblia para eu fico ouvindo a palavra até quando eu estou dormindo. Eu falei, eita glória. Irmãos, isso aí é ter consciência de que a gente está em batalha. A gente está em batalha. A gente está em batalha. Resistirem firmes na fé. Firme na fé. E aí vem o problema, vem a circunstância difícil, e o diabo começa, tá vendo? Olha quanta coisa está acontecendo com você, nada dá certo na tua vida. Olha as tuas finanças, olha o teu casamento, olha a tua saúde, olha o teu trabalho. Satanás, esse é o diabo. E você precisa discernir quando é ele. Olha lá o que fulano está falando de você. Olha o que lá fulano não gosta de você. Olha aí o diabo. Isso é demônio. Demônio. Ele veio para matar, roubar e destruir. Roubar a tua paz, roubar a tua alegria. Ele veio para roubar. Para matar a tua vida espiritual. Tua vida de relacionamento com Deus. Teu tempo com Deus. Ele veio roubar isso. Teu tempo com Deus. Porque agora todo mundo está com tanta coisa para fazer que não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para vir para a igreja, não tem tempo para nada. Cuidado que pode também não dar tempo de você ir para o céu. Gente, acorda. Desperta, foi o que o Senhor falou, né? Desperta tu que dormes. O Deus desse século, Paulo vai falar lá em 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século, quem é o Deus desse século? Satanás. O Deus desse século tem o quê? Cegado o entendimento dos incrédulos. O diabo está cegando o entendimento das pessoas. E ele só cega porque as pessoas não querem conhecer a verdade. Porque a verdade, ela liberta. A verdade liberta. Mas as pessoas estão muito distraídas.
É muita coisa que aparece para distrair. E a gente tem que estar atento. Atento. Cuidado. Cuidado, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Ele sabe que o tempo dele está acabando, e está acabando mesmo. A mamãe estava falando aqui das palavras, né, da palavra profética, né? A gente estava estudando sobre isso, que Deus vela em cumprir a sua palavra. A gente está estudando sobre o cativeiro babilônico de manhã cedo. Quem não está vindo está perdendo. Está sendo um baita de um estudo poderoso, abençoado. Quem não está vindo à escola dominical, eu sinto em dizer que você está perdendo mesmo. Está perdendo, porque cada dia que passa que você não veio, não vai voltar, não vai repetir. Então, né? Porque nem gravado não está sendo gravado. Então você está perdendo a oportunidade. Foi gravado hoje? Que bênção, hein? Ó. Hoje, né? Mas as outras todas não foi. Então, você perde a oportunidade de se fortalecer, porque é a palavra de Deus, amado. Às vezes você não percebe. Não é uma coisa assim, a palavra de Deus só te fortalece se você ler um versículo, que aquele versículo falou muito com você. Assim, uma coisa assim muito... Não. Você se alimentando todo dia da palavra de Deus, você ouvindo, você estudando a palavra de Deus, você vai perceber quando vier as situações adversas o quanto que você vai estar fortalecido. É na hora que vem a luta que você percebe o efeito desse remédio poderoso aqui. Então, o Deus desse século, o diabo, ele está cegando o entendimento das pessoas. As pessoas não percebem. E agora a gente está vivendo um tempo que a gente fala certas coisas e as pessoas vêm, os crentes, gente, crentes, vêm e falam assim, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver isso. Besteira, isso é exagero, isso é religiosidade, tudo agora, né? Tudo agora é religiosidade. Santidade, não, isso aí é exagero. Santidade, nem se fala mais longe disso. Cuidado. Faz uma avaliação. Eu estou sempre fazendo uma avaliação de mim mesma. Eu todos os dias, quando eu vou orar, eu falo assim, Senhor, passa em revista a minha vida e vê aí, passa um raio-x. Todos os dias eu oro. Mais de uma vez por dia eu oro. Senhor, passa a minha vida em revista aí, passa um raio-x, Senhor, e vê se há algum caminho mau em mim, me guia pelo teu caminho eterno, me dá sabedoria, me dá discernimento, mostra na minha vida tudo aquilo que está te desagradando, que não está glorificando o teu nome, que está sendo empecilho para o meu crescimento, para o meu avanço na minha vida espiritual, Senhor. Me mostra. Você acha que Deus não mostra? Deus mostra. Deus mostra. Sabe como Deus mostra? Você às vezes está parado lá e de repente vem aquele pensamento assim, ó. Por que você falou daquele jeito? Por que você fez aquilo? Por que você reagiu daquela forma? Aí você pensa que isso é coisa da sua cabeça, mas não é não. Se você tem o Espírito Santo, é o Espírito Santo falando assim, ei. Aí você está... Nossa, eu estou com uns pensamentos estranhos hoje. Você está tão fora que você não percebe que Deus está falando com você. Isso acontece com todos nós. Acontece também com a gente, pastores também, tá, gente? Nós somos de carne e osso, nós somos humanos, tá? Eu não sou uma mulher maravilha, que eu não erro, não peco, não tenho falhas, não tenho fraquezas, tá? Por favor, não olhem para nós como se nós fôssemos perfeitos, sobrenaturais, que a gente não tem falha, que a gente não erra. Eu até tive uma experiência essa semana, há uma semana atrás, na realidade há umas 2 semanas atrás, eu tenho uma amiga que é da Nova Vida, ela é diaconisa lá, e a gente se dá super bem, é minha amiga mesmo, de muitos anos. E tinha algum tempo já que eu não entrava em contato com ela, porque esse ano está sendo um ano em que o meu período de faculdade está bem difícil.
eu tô penando, então, assim, eu quase não tô, assim, ligando muito, né, para as pessoas, assim, a não ser o pessoal da igreja aqui mesmo, né, mas, assim, as pessoas de fora, tá, assim, muita turbulência. Mas, há 2 semanas atrás, e veio, assim, sabe aquela coisa, você não está pensando na pessoa e, de repente, vem. Fica alerta com relação a isso. Quando você está em casa e, de repente, vem no seu coração o nome de uma pessoa e aquilo fica ali na tua cabeça, aí fica atento, porque às vezes é o Espírito Santo tocando para você orar pela pessoa, para você entrar em contato. E às vezes a gente fica assim, só lembra e aí eu me lembro que ficou aquilo ali, eu pensei assim, eu vou ligar para ela, vou mandar uma mensagem para ela para saber como é que ela tá e tal. E aí eu não fiz isso. Aquilo veio, e aí eu me distraí com muitas coisas, porque é isso que acontece na vida da gente, né? Muitas coisas. Mas aí essa semana, de novo, veio forte aquele negócio. E aí eu peguei e falei assim, não, isso só pode ser Deus mesmo. E aí eu entrei, mandei mensagem para ela e falei, conversei com ela e Deus me deu uma palavra assim de encorajamento, de fortalecimento para ela. Aquilo que Deus foi colocando no meu coração, eu fui falando. E não demorou muito para ela me retornar. E ela, quando me retornou, ela falou assim, Miriam, como Deus é, né? Há 1 semana atrás eu fui visitar minha filha que está morando no Sul. Passei 10 dias maravilhosos lá com a minha filha. Foi uma bênção. Eu e meu marido fomos lá, foi uma bênção. E aí o que acontece? Eu ia pegar o avião 7h pouca da manhã, 8h pouca da manhã eu já estaria aqui no Rio. E olha, aconteceu tanto problema, tanta coisa com relação ao meu voo. E eu fiquei assim, meu Deus, a gente depois de ter passado 10 dias tão abençoado, e eu fui chegar só de noite. Eu olhei assim, meu Deus, ela só chegou em casa 8h pouca da noite. Era para ter chegado 8 da manhã, deu uma reviravolta, foi para um aeroporto, depois foi uma confusão que ela falou. Ela falou assim, eu fiquei tão assim, aquilo me abalou tanto, eu fiquei tão chateada, porque eu falei, gente, como pode isso? Aí a minha filha entrou e falou assim, mãe, como é que pode ter acontecido tudo isso e tal? E aí essa semana, ela falando, né? Eu estava falando para Deus, eu vou mandar uma mensagem para uma diaconisa que é lá da igreja, não sei da onde lá, que é minha amiga, para pedir para ela estar orando por mim. E naquele dia que eu mandei a mensagem para ela, Deus moveu meu coração para estar orando. Eu orei, intercedi pela vida dela e mandei a mensagem. E aí eu falei com ela, falei assim, essa manhã eu estava orando por você e tal, e eu estou mandando mensagem para saber como é que você está. E aí ela foi me contando, né? E ela falou assim, eu estava pedindo a Deus, para Deus levantar alguém para orar por mim, porque eu estou numa batalha muito grande mesmo, numa batalha. E aí eu parei e pensei, né? Meu Deus, talvez se eu tivesse mais ligada, mais atenta, quando o nome dela veio várias vezes naquela semana, se eu tivesse parado e intercedido, talvez não teria acontecido tudo aquilo que aconteceu naquele aeroporto. E aquilo foi um alerta para mim, ó. O Espírito Santo na hora falou assim, ó, acorda, hein? Fique esperto. Fique esperto. Então a gente precisa estar mais atento. Deus não quer usar só o pastor, a pastora. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você. Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dele, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa. O diabo está vindo para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa vida em abundância não está se referindo aqui especificamente a dinheiro, mufufa no seu bolso, não.
Ele está falando aqui de uma vida abundante, é uma vida transbordante da presença de Deus, da alegria do Senhor, da fé, da palavra de Deus. Ele está falando de coisa espiritual, de vida abundante, vida na presença do Senhor. É isso que ele está falando. E aí eu te pergunto, você está vivendo essa vida abundante? Você está desfrutando dessa vida abundante? Porque é promessa de Deus, é promessa para nós. Quantas vezes Deus falou com você essa semana? Quantas vezes Deus liberou uma palavra ao seu coração essa semana? Quantas vezes você foi orar e Deus visitou o seu coração, te quebrantou, o céu desceu na terra? Para e pensa. Porque a promessa de vida abundante é para mim e para você que temos Jesus, temos o Espírito Santo. Olha, está sendo semana de luta, mas muita luta lá em casa, muita luta. Olha, gente, de tudo quanto é espécie. Até eu fui fazer um negócio lá, eu fui fazer uma receita lá na cozinha, deu tudo errado. Eu falei, gente, como não tinha tudo para dar certo essa receita, deu tudo errado. Eu fui comer o negócio ficou ruim, mas ficou ruim. Eu falei, Jesus amado. E eu fiquei bronqueada, porque eu perdi um abacate inteirinho naquela receita. O abacate não tá barato. Eu fiquei chateada, né? Aí eu falei, opa, peraí, tá repreendido. Tá repreendido esse enrolo aqui. Não era para dar errado esse negócio, não. Em nome de Jesus. Mas pelo menos o pão saiu bom, né, pastor? Eu caí, fui lá fazer um pão, deu certo. O pão tá gostoso. Depois, se quem quiser, eu mando a receita. Aí eu fui fazer um pão sem glúten lá, deu certo. Deu certo, glória a Deus. Porque o crente que é crente tem que cuidar bem da saúde, tá? Fica se enchendo de gordura, de churrasco, de linguiça, de torresmo, para você ver onde você vai parar. Para você ver o que vai acontecer com as suas artérias, tá? Não cuida do corpo, não. A Bíblia diz que corpo, alma e espírito tem que ser cuidado. Cuidado, cuida do seu corpo. Você quer viver? Quer viver bastante na terra? Cuida do seu corpo. Jesus, ele cura. Jesus cura. Mas tem gente que não sabe cuidar do corpo. Come de tudo, não quer saber. Comamos, né? Comamos e bebamos, porque amanhã... A Bíblia diz... Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Cuidado, hein? Vai comendo de tudo para você ver onde você vai parar. Não cuida do seu corpo, não cuida da sua saúde, não. Agora é hora, enquanto você está novinho. Porque depois que você está com a idade avançada, aí você vai assim, agora eu vou fazer a dieta. Agora já está tudo... Agora, meu filho, depois, quando você resolver, agora que eu estou com 80 anos, vou fazer dieta. Agora? Com 80 anos você vai fazer dieta? As artérias já estão lá pedindo arrego lá, não tem como mais desentupir. É. Aí depois quer botar a culpa no diabo, né? Aí é brincadeira, né, gente? Coisa é séria, gente. Estou falando aqui, a coisa é séria. Ainda bem, eu agradeço a Deus. Porque você sabe que o diabo induz a comer porcaria? Tá pensando que não? Ele vai induzir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vai destruir a sua saúde, colocando no seu coração vontade de comer o que não presta. E você, bobinho, acha que é normal e come tudo que não presta. Vai enchendo só de gordura, de açúcar, só de coisa que não presta. Aí depois tá lá diabetes, colesterol, tá tudo lascado. Tá tudo lascado. Enche de Coca-Cola, destrói teu osso. Você sabia que a Coca-Cola enfraquece os ossos? Continua tomando Coca-Cola, continua enchendo de refrigerante para ver onde você vai parar. O diabo que tá mandando você se encher de tudo isso. Não é proibido, tá? Não é proibido. Uma vez ou outra é uma coisa. Agora tem gente que não aguenta ficar sem, né? Não aguenta. Eu tenho que tomar refrigerante todo dia, uma garrafa inteira lá, tem como? Salgadinho, pizza, tudo que não presta. E o diabo tá lá.
Estou conseguindo destruir a saúde deles. Estou conseguindo. Empadinha, coxinha, tudo é bom, né, gente? Tudo é ótimo. Mas a conta chega. A conta chega. E como chega? Então, quem tem ouvidos, ouça. Não está pensando que é mole? Não é mole, não. Controlar a carne é difícil. Não está fácil, não. Eu tô fazendo, né, aqueles meus marabalismos. Fiz lá meu bolo de banana fit, sem açúcar, só com banana. Banana e você tá rindo? A vontade de tacar umas colheradas de açúcar. Mas, Senhor, a minha carne está subjugada à obediência de Cristo. Carne, você não vai me dominar. Pô, você está pensando assim, irmã, que isso? É muito radical. Radical? Você é escravo da comida que você come? Eu não aguento ser escravo. Eu não, eu estou sendo liberta. Eu estou livre. Eu estou buscando a liberdade que Cristo me deu. Quem é escravo não sou eu, não. Eu estou procurando ter uma vida saudável, comer uma coisa saudável, aí você vai dizer, isso é uma escravidão, não aproveita a vida. Não, você que é escravo do que não presta. Você que é escravo, não sou eu. Então eu estou querendo abrir o seu olho. Abra o olho. Cuida. Porque se você quer viver bastante nessa terra, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte, gente. A Bíblia fala que quanto ao mais, Efésios 6, quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos da armadura. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores. Ele fala para a gente se revestir, ele fala para a gente se fortalecer. Você está se revestindo? Você está se fortalecendo? Hoje, domingo, dia do Senhor, você só deixou para ser fortalecido quando vem na igreja? Você não lê a Bíblia em casa, não ora domingo só na igreja? Peguei alguém aí? Segunda, terça, quarta e quinta. Em que livro da Bíblia você está? O que você leu ontem? O que você leu anteontem? Irmãos. Ou você só lê, só estuda quando você tem responsabilidade? Aí, a irmã da consagração me pediu para trazer uma palavra. Hoje é o dia de eu dar aula para a escola dominical. A irmã pediu para eu dar uma palavra lá no PG. Gente, se for assim, tu tá raquítico, hein? Raquítico espiritualmente. Então, o adversário usou pessoas para poder tentar bater Jesus. Jesus, quando nasceu, o diabo se levantou através de Herodes. Quando Herodes pegou e resolveu matar todas as crianças da idade que Jesus tinha, O diabo se levanta. De 2 anos para baixo. O diabo se levanta. Aí depois Jesus cresceu, aí usava os religiosos da época, se levantavam. Jesus estava ensinando na sinagoga, aqueles homens se levantavam contra Jesus. Levantou Judas, até o Pedro não escapou. O inimigo se levantou contra Jesus, você acha que ele não vai se levantar contra você? Ele se levanta. Se levantou contra o mestre, se levanta contra nós. E aí a gente tem que usar as armas que o Senhor nos deu. E eu vou fechar aqui com 2 versículos. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus.
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. De novo, agora Tiago, Pedro falou, resisti-lhe firmes na fé. Agora Tiago está falando, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tem que ser firme na fé, porque o diabo não é bobo. Ele foi teimoso e ele ficou onde Jesus estava, ele estava lá perturbando. Quando o diabo foi tentar Jesus lá no deserto, tem um dos evangelhos fala assim, e deixou por um tempo. Porque Jesus pegou e mandou ele correr, né? Arreda, diabo. Está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Aí o diabo foi embora. Mas o texto fala assim, por um tempo. Ele foi, mas ele volta. Ele voltou lá, né? Entrou em Judas e fez o que fez. Então, a gente precisa estar atento. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitar a Deus é se submeter à vontade dele. É estar com o coração inclinado para obedecer. Obedecer. Se eu sei de algo que agrada a Deus e eu faço o contrário, eu estou desobedecendo. E a desobediência abre brecha para quê? Para o diabo agir. Ah, mas o diabo não tem poder contra a minha vida. Quem disse? Jesus, quando falou assim, ó. Foi Jesus que falou, né? Aquele versículo que fala contra todo o poder do inimigo, né? Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e a todo o poder do inimigo. Então ele está dizendo que o diabo tem poder. Não sou eu, está escrito. E a todo o poder do inimigo. O inimigo que nós temos, ele tem poder, gente. Não se esqueça que o diabo, ele é um anjo caído. E os anjos, eles têm um certo poder, né? Eles têm capacidade de fazer coisas que nós não temos. Só que nós temos o Espírito Santo habitando em nós e nós temos, como o Senhor falou, autoridade para expulsá-lo. Mas está cheio de crente sem autoridade, sem vida, dando brecha para o diabo, desobedecendo a palavra de Deus. Aí não tem. Aí esse tipo de crente não tem autoridade, né? O diabo vai pegar e fazer que nem lá os filhos de Cefa lá, dá-lhe uma coça. Né? Os filhos de Cefa falam assim, estou expulsando esses demônios aqui, sai diabo, em nome de Paulo, a quem, né, que Paulo prega, em nome de... O diabo pegou e falou assim, esses caras não sabem nem o que eles estão falando, não tem vida, eu vou dar-lhe uma coça, porque eles não sabem a autoridade que tem, não sabem nada. Saíram envergonhados. E está cheio de crente saindo envergonhado das batalhas. Porque não tem vida. Não tem vida de obediência. Não dá ouvido. Agora eu vou falar um negócio que pega para o meu lado. Mas não dá ouvido para os seus pastores. Deus levanta o pastor para quê, gente? Qual é a principal função do pastor? Não, Jesus. Qual é a função? Vamos aqui, vamos trazer para o mundo natural. O que um pastor faz no campo? Sim. Pastor cuida de ovelha, certo? Essa é a função do pastor, cuidar da ovelha. O pastor, quando fala de cuidar da ovelha, o que significa esse cuidar? O pastor dá alimento, leva ela para o campo, para ela se alimentar lá do gramadinho, né, fresquinho. Ele leva para beber água. Ele mostra o caminho. Ele chama pelo nome. Conhece as ovelhas pelo nome. O pastor, se a ovelha ficar doente, ele vai lá e bota um remédio, ele cuida, ele tira carrapicho. Aquela ovelha rebelde, ele vai lá, pega o cajado e puxa ela para perto. Tem umas ovelhas rebeldes que ele tem que pegar a vara mesmo, dar umas varadas. Com todo respeito. Então, amados, né? A gente não está aqui também, né? Só de enfeite não, né?
quando a ovelha sai e ele vai buscar, ele quebra as pernas dela. Eita, isso é forte, hein? Jesus. Essa deve ser bem rebelde, né? Para quebrar as pernas, deve ser bem rebelde. Jesus, para chegar a esse ponto, né? Mas eu já vi uns vídeos de ovelha. A ovelha é um bichinho difícil, viu? É birrento, assim, teimoso. Quando a gente olha assim, é tão engraçado que a gente vê o animal, a gente vai entender por que Jesus fez essa comparação das ovelhas e do pastor, né? São ovelhas do meu pasto, ovelhas do... Aí você vai entender muita coisa. Vai lá ver como é que é o comportamento das ovelhas para ver se é fácil. Não é fácil, não. Então, querido, não seja uma ovelha rebelde, não. Dá ouvido. A nossa igreja aqui é uma igreja que Deus tem falado muito aqui pelo púlpito. Deus está falando muito conosco. Você é um privilegiado, e eu falo isso de boca cheia. Nós somos privilegiados. Deus tem falado conosco, Deus tem nos ensinado coisas preciosas aqui. E Deus está preparando você para algo maior. Muita gente já passou por aqui, já está em outros lugares, sendo instrumento na mão de Deus, com o conteúdo que recebeu aqui. Valoriza. Dá ouvidos às coisas que você está aprendendo e põe em prática. Não faça ouvido de mercador, entra no ouvido e sai do outro. Põe em prática. Pratica. Se esforça. Diga não à tentação. Seja qual for que vier na tua vida. Não, chega, agora eu vou dar um basta nisso. Chega, isso não vai mais dominar a minha vida. É o celular? É o computador? É a comida? Seja lá o que vício for. Porque vício não é só droga, cigarro. Coca-Cola pode viciar. Café pode viciar. Tudo que está além. Então, o que é que está tomando teu tempo? Amados, o nosso tempo aqui nessa terra é tão precioso. Está cheio de vida, se perdendo. Você tem conhecimento da verdade? Quantas pessoas você compartilhou, exalou o bom perfume de Cristo essa semana? Eu, quando vou fazer a minha caminhada, eu aproveito ali para testemunhar, para falar alguma experiência. Deus fez isso, Deus fez aquilo outro. Eu compartilho. Na minha rede social, se você ver lá, é um monte de versículo. Vou tacando versículo. A minha vizinha mudou, vou lá e falo. Deus te abençoe, alguma coisa tem que sair. A gente tem que ser fonte de vida na vida das pessoas. Jesus entrou na nossa vida e o que a gente está fazendo? A gente diz, Jesus está às portas. E o que você está fazendo? Vocês vão lá para o Maranhão essa semana. Você tem uma missão, Fabiano. Você tem uma responsabilidade. Escuta essa palavra. Você tem uma responsabilidade com a sua família. Não se envergonhe. Vá na autoridade do Senhor, em nome de Jesus, leve a palavra para a sua família. Dê exemplo, dê testemunho, você e Rosemary, seja um instrumento de bênção para salvar. Você faz parte dessa família, você foi salvo com um propósito, para a sua família ser alcançada através da sua vida. Deus conta com você. Olha essa viagem não só como um tempo de descanso, um tempo para você estar de comunhão com a sua família, mas um tempo para você cumprir a sua missão. Deus está te dando uma missão, varãozinho. Recebe essa palavra aí. Deus está te dando uma missão junto com a sua esposa. Nós temos uma missão com a nossa família. E Deus vai requerer isso de nós. Se nós não cumprirmos a nossa missão, temos que cumprir a nossa missão.
Levar o evangelho para os perdidos. Você está recebendo a palavra aqui, como guerrear, como expulsar, como resistir. Não é para você pegar e virar uma ovelha bem obesa, bem gordinha, bonitinha, não. É para você botar, você compartilhar esse alimento, compartilhar essa verdade com as pessoas que estão precisando. Seu colega da faculdade está precisando, seu colega de escola está precisando. Às vezes você está lá perdendo tempo com um monte de bobeira lá dentro da sala de aula, porque na sala de aula eu sei, eu já fui. Na minha época eu já tinha, imagina agora. Tá lá, sai um monte de besterol, o jovem adolescente hoje, só Cristo. Mas você está lá, jovem adolescente, vocês estão lá para fazer a diferença, para ser luz. Não se envergonhe do evangelho. Não se envergonhe do evangelho, não. Pregue o evangelho para os seus amigos. Pregue, fale da palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Seja diferente. O diabo está lá tentando, os colegas chegam, chama você para balada, chama você para as festinhas, chama você para as coisas que não prestam. Você diz assim, não, eu não faço parte disso. Ah, você é o crente, né? Sou, graças a Deus, eu sei para onde eu vou. Você sabe? Você sabe, meu colega, para onde você vai? Se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Você começa a falar assim, começa a vir logo curioso. Ué, como é que é essa história aí? Me conta aí. Eu, quando estava no colégio, no ensino médio, foi assim. Assim que começou, os meus colegas me rodeavam assim, ó. Quando eu começava a falar do fim dos tempos, você sabe, né? Jesus está voltando. Ele começava a falar das coisas. Você viu a profecia que está lá no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias, está se cumprindo. Lá Zacarias está se cumprindo. Que palavra é essa? Chega aqui que eu vou te contar. Pega a Bíblia, você leva na mochila. Tá aqui, ó. Meus colegas ficavam todos sentados assim, a gente ficava na escadaria da escola, e eles ficavam tudo me perguntando da Bíblia. As pessoas querem saber do futuro. Você sabe o futuro. Quem é que não se interessa pelo futuro? A oportunidade para falar do evangelho. Agora você tem que estudar a Bíblia, né? Aí eu sinto muito. Se você não estudar a Bíblia, você não vai poder falar nada. Vem para a escola bíblica, irmão. Vem para a escola bíblica aprender a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé.